Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos na presença do nosso Deus. Após a nossa oração, nós estaremos meditando na palavra de Deus. E o texto de hoje está em Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Antes de continuar a nossa oração, eu quero te dar um breve recado. O link do meu canal que tenho lá no WhatsApp está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto aqui no canal. Vai receber todos os dias versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te glorificamos por mais um dia estarmos aqui juntos, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, em tua presença, para orarmos ao Senhor. Deus querido, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, te agradecemos, Pai querido, por tudo que nós temos, te agradecemos pela nossa casa, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por todos os nossos bens materiais, bens financeiros, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Pai, pela fé que temos no Senhor. Te agradecemos porque cremos na Tua Palavra, porque cremos no Teu Evangelho, cremos em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus te damos glórias. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é bendito, o Senhor é benigno, o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E nós dependemos de Ti, meu Pai, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é a fonte de vida. O Senhor, meu Deus, é a fonte de nossas vidas. O Senhor, meu Deus, é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor, meu Pai, que nos sustenta. A nossa fonte do nosso sustento vem do Senhor, meu Pai. Tudo que nós precisamos para viver nessa terra, sejam coisas visíveis ou invisíveis, materiais ou espirituais, vem do Senhor, provém do Senhor, meu Pai. Nós te damos glórias. O Senhor é digno de louvor, de honras e de glórias, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos neste momento. Deus querido, obrigado pelo dia de ontem, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo dia de amanhã. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado direção em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque temos acesso à Tua Palavra e a Tua Palavra tem confortado os nossos corações. Te agradecemos, meu Deus, porque o Espírito Santo do Senhor está em nossas vidas, nos ajudando, nos guiando, nos instruindo no caminho que nós devemos andar, nos ensinando a obedecer e viver a Tua Palavra, meu Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as benfeitorias que o Senhor faz por nós, meu Deus. A terra está cheia de Tua glória, conforme diz na Tua palavra. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus querido, obrigado também pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, também por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Pai, pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor não deixa faltar nada em nossas vidas, ainda que nós venhamos passar algumas necessidades e dificuldades. O básico que nós precisamos para continuarmos vivos, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor, o Senhor nos provê, meu Pai. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Te agradecemos também pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pela Tua graça, que são manifestados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como homem, sem pecado,
completamente obediente ao Senhor, meu Deus, submisso ao Senhor, cheio do teu Espírito Santo, meu Deus, cumpriu toda a tua palavra, toda a tua vontade e morreu, meu Deus, em nosso lugar, morreu para levar sobre ele os nossos pecados, mas o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está sentado à direita do Senhor, governando a terra, governando os céus, governando todo o universo, meu Pai, porque o Senhor lhe entregou o nome que está acima de todos os nomes e colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Pai querido, nós cremos no Senhor Jesus. Nós declaramos agora, meu Pai, que nós estamos submissos e sujeitos ao nome de Jesus Cristo, à pessoa de Jesus Cristo, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por termos esta fé. Te agradecemos, Pai, porque nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue nos ajudando, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando proteção, nos dando direção. Eu te peço, meu Deus, que o inimigo não venha tocar em nossas vidas, que o inimigo não consiga nos tirar da tua presença em nome de Jesus. Nunca permita, Pai, que nós venhamos desviar do Senhor, desviar dos teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Que nós estejamos, meu Pai, sempre no caminho de santidade, sempre em comunhão com o Senhor, sempre, meu Pai, buscando a tua face, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Sempre, meu Pai, no caminho da luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Deus, nos fortaleça, meu Pai, espiritualmente. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos amadurecer espiritualmente, que o Senhor venha nos revestir de poder, de unção, de autoridade do Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, crescer em força, crescer em poder, crescer em sabedoria, crescer também, meu Deus, na humildade, meu Deus, e submissão ao Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos alegrar ao Senhor em todas as coisas. Assim como o profeta Daniel era um homem querido lá no céu, nós também queremos ser queridos no céu, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor continue sempre nos ajudando, porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos mostrar tudo o que nós estivermos fazendo de errado. Se porventura, meu Pai, estivermos cometendo algum erro, algum pecado que ainda não percebemos, que o Senhor venha nos mostrar. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir os nossos olhos em nome de Jesus Cristo e que o Teu Espírito venha nos convencer, meu Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E tira de nosso interior, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, toda maldade, toda impureza, todo pecado, tudo que não agrada ao Senhor em nome de Jesus. Tira de nós, meu Pai, toda rebeldia, toda insubmissão, que nós sejamos, meu Pai, submissos ao Senhor Jesus, submissos à Tua palavra, submissos ao Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Tira de nós, meu Pai, toda falsidade, toda hipocrisia, todo egoísmo, Pai, todo engano e toda mentira em nome de Jesus. Pai querido, não nos entregue aos desejos do nosso coração, ao engano dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, que nós sejamos aceitos pelo Senhor, que nós venhamos nos alegrar no Senhor e que o Senhor, meu Pai, venha se alegrar em nós, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço também que nós venhamos ser aquilo que Jesus falou sobre nós, que nós somos luz nesse mundo e sal nessa terra. Pai querido, que nós sejamos luz. Enche-nos, meu Pai, com Tua unção, com Teu poder. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos, meu Pai, com Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua paz, em nome de Jesus. Que nós tenhamos a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós sejamos luz nesse mundo e sal nessa terra, que a luz do Senhor venha brilhar em nós e através de nós sobre a vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos também árvores frutíferas, árvores que venham produzir bons frutos para o Teu reino, para edificar vidas, para ajudar vidas e que venha alegrar o coração do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso. Pai querido, nós Te glorificamos,
nós te bendizemos. Tu és exaltado, tu és adorado neste lugar, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão. Receba, meu Pai, o nosso louvor. Receba também, meu Pai, nossos pedidos de perdão. Receba também, meu Pai, as nossas orações em nome de Jesus. Estamos aqui, meu Pai, cumprindo os mandamentos do Senhor, praticando e vivendo a Tua palavra que nos ensina que nós devemos orar insistentemente, persistentemente, sem nunca desistir, sem nunca desanimar. Estamos aqui, meu Pai, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e sabemos que nós dependemos do Senhor, meu Pai, e sem Ti nós nada podemos fazer. E também existem coisas, meu Pai, nós sabemos, segundo a Tua palavra, que existem coisas que não vão acontecer em nossas vidas se nós não orarmos ao Senhor. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. E se porventura alguém está com dificuldade de liberar perdão, que o Senhor venha trabalhar na mente, trabalhar na alma, trabalhar no coração dessa pessoa, em nome de Jesus, para que ela venha liberar o perdão e ser perdoada pelo Senhor. Pai querido, nos perdoa em nome do Senhor Jesus, que o sacrifício de Jesus Cristo, Pai, não seja em vão sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa casa. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que só abençoe os casais, abençoe a vida conjugal, meu Deus, de cada um que está me ouvindo e orando comigo. Abençoe a vida sentimental, abençoe, meu Deus, as esposas, os maridos. Abençoe também os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Que haja paz entre os nossos filhos, que o Senhor venha cessar toda contenda, briga e divisão entre nossos filhos, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, a saúde física dos nossos filhos. Cura aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sentindo dor, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, toca na mente, toca no coração e na alma dessas crianças que ainda não conhecem o Senhor, em nome de Jesus. Que elas venham ser do Senhor, meu Pai, que elas creiam na Tua palavra, que elas conheçam o Teu Evangelho. Dê, meu Pai, sabedoria ao pai e à mãe dessas crianças para ensinar a elas, meu Deus, o caminho do Senhor, o caminho que elas devem andar em nome de Jesus. E tira delas, meu Pai, o prazer e a atração pelas coisas do mundo, pelo pecado. Eu te peço em nome de Jesus que elas venham ser do Senhor, que o nome de cada uma delas esteja escrito no livro da vida, que elas sejam salvas, que elas sejam instrumentos do Senhor aqui nessa terra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, os casais, que o Senhor venha cessar toda contenda, toda briga, toda divisão, todo adultério, que haja liberação de perdão, que haja amor, que haja compreensão, que haja respeito em nome de Jesus, que haja paz nos nossos lares, que haja paz, meu Deus, na nossa casa. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo mal, todo espírito maligno, toda palavra de maldição, palavra contrária, pensamentos, sentimentos, emoções, obras malignas, inveja, trabalhos feitos, meu Deus, qualquer mal feito e enviado contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo mal, enfraqueça todo mal, destrua, meu Pai, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor também que o Senhor venha manifestar a Tua presença em nossos corações. Permita-nos, Pai, sentir a Tua presença. Permita-nos, Pai, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Permita-nos, Pai, termos experiências espirituais, sobrenaturais com o Senhor, que venham, meu Deus, aumentar a nossa fé, que venham, meu Deus, fazer com que nós venhamos ter mais proximidade com o Senhor, mais intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, abençoe também todas as áreas de nossas vidas. Pai querido, eu te peço pela nossa saúde. Se tem pessoas enfermas, doentes, acamadas, fazendo tratamento, pessoas que foram desenganadas pelos médicos ou sentindo qualquer tipo de dor, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha providenciar a cura, seja através de um remédio, através de um tratamento, de um atendimento médico, através de uma cirurgia ou através de um milagre sobrenatural, espiritual do Senhor, meu Deus.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, meu Pai, a cura do Senhor. Manifesta, meu Pai, o agir do Senhor na vida dessa pessoa. Manifesta o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, abençoe também, meu Deus, a nossa vida financeira, meu Pai. Eu te peço que não nos falte, meu Deus, o nosso pão de cada dia, que não nos falte o alimento de cada dia, que não nos falte, meu Pai, o vestuário em nome do Senhor Jesus Cristo, que não nos falte, meu Deus, dinheiro e condições, meu Deus, para comprar as coisas que precisamos, para consertar as coisas que precisamos, dinheiro para resolver os problemas, para pagar as contas, meu Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém, meu Pai, que está me ouvindo e tem problema com dívidas, problemas com finanças, eu peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na mente e na alma dessa pessoa, e que ela venha ter sabedoria, meu Deus, para lidar com o dinheiro, para que ela venha ter condições de resolver os seus problemas financeiros, em nome de Jesus. Deus querido, abençoe também nossa vida espiritual, nos fortalecendo na força e no poder do Senhor, e nos revestindo com a tua armadura espiritual, nos enchendo de vontade e desejo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, colocando em nós, meu Pai, ânimo, disposição e desejo de orar, de jejuar, de ler a palavra, em nome de Jesus. Pai querido, enche-nos com teu Espírito Santo, enche-nos com teu poder, em nome de Jesus. Permita-nos, Pai, ter experiências com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha desfazer toda obra maligna, todo mal feito, meu Deus, que para nos tentar, meu Deus, tirar da tua presença em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos desviar do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor venha transformar a nossa mente e o nosso coração, que nós tenhamos o coração conforme o coração do Senhor, conforme o coração de Jesus Cristo, que nós venhamos ter a mente de Jesus Cristo. Pai querido, que nós venhamos gostar daquilo que o Senhor gosta, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, odiar e rejeitar aquilo que o Senhor odeia, aquilo que o Senhor rejeita, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar em harmonia, em sintonia com a mente do Teu Espírito Santo, vivendo conforme a Tua palavra, Deus, para agradar ao Senhor, para viver o propósito do Senhor sobre nossas vidas nessa terra, em nome de Jesus, contribuindo, meu Deus, com o propósito do Senhor, com o crescimento e o avanço do Teu reino nessa terra, em nome de Jesus. E também, meu Pai, que no último dia nós não sejamos rejeitados pelo Senhor Jesus, porque está escrito na Tua palavra, meu Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que no último dia muitas pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor, que fazem as coisas do Senhor envolvidas com a Tua palavra e inclusive chamam Jesus de Senhor, elas serão rejeitadas naquele dia, porque elas estão vivendo uma vida de engano, achando que são aceitas pelo Senhor e que estão salvas simplesmente por estar envolvidas com as coisas do Senhor. Isso aí é por causa da cegueira espiritual, é por causa do engano do coração do homem. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, se tem cegueira espiritual em nós, eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livra de toda cegueira espiritual. Nos cura, meu Pai, de toda doença espiritual, em nome de Jesus. Não nos deixe, meu Pai, sermos enganados pelos nossos próprios corações, pelo pecado, pelas coisas do mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar os nossos familiares, os nossos parentes, em nome de Jesus. Abençoe as nossas mães, abençoe os nossos pais, abençoe, meu Deus, os nossos tios, as nossas tias, os nossos primos, as nossas primas, os nossos avós, os avós e as avós, os netos, as netas. Abençoe, meu Pai, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos cunhados, as nossas cunhadas. Abençoe, meu Deus, os nossos sobrinhos, as nossas sobrinhas, todos os das nossas famílias, meu Deus, da nossa parentela, que os nomes deles estejam escritos no livro da vida, que o Senhor levante pessoas para estarem apresentando Jesus Cristo para eles, além de nós, é claro, que o Senhor levante pessoas para estarem orando por eles, jejuando por eles, instruindo eles, meu Pai, no caminho do Senhor, para que eles venham conhecer a Tua palavra, crer no Teu Evangelho e herdar a salvação, que haja salvação em toda a nossa casa, em toda a nossa família, em toda a nossa parentela, meu Pai, em nome de Jesus. Liberta, meu Pai, a nossa família do pecado, os nossos entes queridos do pecado, os nossos parentes, as pessoas do nosso lar, em nome de Jesus. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que está escrito, meu Pai, na palavra do Senhor.
Deus querido, abençoe também os nossos vizinhos, abençoe, meu Deus, as famílias que vivem ao nosso redor, abençoe as casas, abençoe os lares, abençoe os moradores das nossas ruas, das ruas que nós moramos, meu Pai, da rua que nós moramos. Deus querido, que o Senhor venha cessar toda contenda, todo mal, toda inimizade, toda briga, toda divisão, em nome de Jesus. Que a luz e o poder do Evangelho do Senhor venha alcançar a vida deles, venha alcançar o casamento deles, venha alcançar o lar deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, meu Deus, sobre os nossos vizinhos, sobre a casa e sobre o lar deles, sobre a casa e o lar de todos os moradores de nossa rua. Que haja paz na nossa rua, meu Deus, que haja paz no nosso bairro, em nome de Jesus. Deus querido, estou me lembrando aqui também, falando em paz, na palavra do Senhor diz que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. E nós sabemos, meu Deus, desde os tempos antigos, Jerusalém é uma cidade perseguida, Israel é uma nação perseguida e odiada pelo mundo. Então, meu Deus, nós intercedemos agora pelo povo do Senhor, pela terra santa, a terra escolhida do Senhor, a terra de Israel, a região que se chama cidade de Jerusalém. Nós te pedimos que haja paz em Jerusalém, porque assim a Bíblia nos ordena lá no livro de Salmos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que haja paz em Jerusalém e que o Senhor levante mais pessoas para estarem orando por Jerusalém, em nome de Jesus. Por falar, meu Pai, em levantar pessoas, eu me lembro aqui que Jesus Cristo ensinou que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, ou seja, muitas são as pessoas a serem salvas dessa terra, mas poucos são aqueles que estão trabalhando verdadeiramente para o Senhor, em favor, em prol deste trabalho. Então nós estamos orando aqui conforme Jesus Cristo falou, que o Senhor levante, meu Pai, novos obreiros para a seara do Senhor, novos ceifeiros, pregadores da palavra, pastores, profetas, profetisas, evangelistas, não importa o cargo, meu Deus, mas que o Senhor venha levantar pessoas, meu Deus, que venham servir ao Senhor, que venham se render, meu Deus, à Tua palavra, à voz do Teu Espírito Santo, contribuindo, meu Pai, com o crescimento, o avanço e a manutenção do reino do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar os ministros do Senhor, meu Pai, os pregadores da Tua palavra, os ensinadores, os mestres da Tua palavra. Que o Senhor venha guardar os líderes espirituais, que o Senhor venha guardar os pastores. Livra, meu Pai, a todos de todo mal. Não deixe que eles caiam em tentação. Não deixe, meu Pai, que eles venham se corromper por causa de dinheiro, por causa de riquezas, por causa de fama, meu Deus, em nome de Jesus. Que o coração deles, meu Pai, seja como Salomão, quando o Senhor apareceu para ele em sonho, perguntando para ele: Salomão, me peça o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão não pediu riquezas, não pediu mulheres, não pediu fama, não pediu poder, não pediu a vingança dos seus inimigos. Ao contrário disso, ele pediu ao Senhor sabedoria para administrar o teu povo, para cuidar do teu tão grande povo, meu Deus. E isto agradou ao Senhor de tal forma que o Senhor deu a ele muito mais do que isso, meu Deus, e todas as outras coisas que ele não pediu. Por isso ele foi muito rico naquela terra, muito sábio, porque o Senhor foi sobre a vida dele por causa de um pedido do coração dele que agradou ao Senhor. Que todos os ministros do Senhor nessa terra tenham um coração que venha agradar ao Senhor, não para que eles tenham coisas, mas para que eles façam de maneira correta aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós venha fazer nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos receber a palavra que vai ser ministrada. Eu te peço que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos dar ânimo, nos dar coragem, nos dar disposição, sabedoria, trazer resposta e direção na vida de quem estiver precisando. Que o Espírito Santo do Senhor venha, meu Pai, falar através da minha boca, me dando inspiração no falar, e venha testificar no coração daquele que vai ouvir, alimentando a nossa alma, fortalecendo, meu Pai, o espírito de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus querido, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha manifestar a Tua presença nos nossos corações, manifesta a presença e o poder do Senhor em nós, ande conosco todos os dias, meu Pai, mas permita, meu Pai, que nós venhamos sentir e perceber a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus estamos aqui mais um dia orando juntos na presença do Senhor. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto de hoje está em Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21. Mas antes de continuar, deixe-me dar o breve recado que eu sempre tenho dado aqui nos meus vídeos. Eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link dele está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação e sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para fazer os seus comentários e também deixar os seus pedidos de oração. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E também dê o seu like nesse vídeo se você gostar. E não deixe de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, com seus familiares e principalmente com aquelas pessoas que estão precisando de oração e também da palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão de hoje, que está em Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Aqui estamos no livro de Provérbios, um livro que existe, ou melhor, que contém muitas pequenas e curtas frases de sabedoria, que nos dão sabedoria, inclusive para várias áreas de nossas vidas. Aqui, particularmente nesse versículo 20, capítulo 4 de Provérbios, o que me chama a atenção bem no início do versículo são essas duas palavras, essa expressão, meu filho. É interessante e é bom nós lembrarmos disso. Quando estamos lendo a palavra de Deus, é algo semelhante a nós estarmos ouvindo Deus falar conosco. E isso vai além do que eu falei, além de ser semelhante. De fato, é o que acontece. Deus, ele fala conosco quando nós lemos a sua palavra. Esse é um dos motivos pelo qual nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos ter contato com o nosso Pai Celestial, ouvir a voz, as instruções, os conselhos, os ensinos e os mandamentos do nosso Pai Celestial, nosso Criador, todos os dias. E não é em vão o motivo pelo qual aqui está escrito meu filho. É claro que o autor de Provérbios, provavelmente ele escreveu esses ensinos para algum de seus filhos. Por isso ele disse meu filho. Mas aqui para nós nos dias de hoje, isso aqui tem um propósito, ou seja, o autor de Provérbios não escreveu aquilo lá nos dias dele em vão. Isso aí teve um propósito para os dias dele e tem um propósito para nós hoje. Talvez ele nem sabia que ele estava sendo boca de Deus, mão de Deus ali para falar com pessoas no futuro. Quero dizer com isso que aqui no versículo 20 de Provérbios é o próprio Deus falando comigo e falando com você. Ele está falando conosco. Meu filho. Então nós precisamos entender que nós não somos órfãos, não somos sozinhos. Nós temos um pai. E muito mais que um pai, nós temos um pai que é Deus, um pai que é Criador. Esse pai sobre o qual eu estou falando é o Pai de Jesus Cristo, é o Deus da Bíblia, de Gênesis, de Apocalipse, é o Deus que criou todas as coisas. Em outras palavras, o que quero dizer? Esse nosso Pai que nos chama de filho, ele é a maior pessoa que existe e que você possa imaginar. Não existe ninguém maior que ele, mais forte que ele, mais inteligente que ele, mais criativo do que ele.
Ele é infinito em poder, em sabedoria e em vários outros atributos. Estou falando isso para você entender que é motivo de sermos muito gratos a Deus, porque Ele, sendo Deus, nos escolheu a nós, criaturas pecaminosas, manchadas pelo pecado. Não somos dignos do amor de Deus, mas Ele, por causa do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, Ele nos escolheu, Ele decidiu nos amar, Ele nos perdoou através de nossa fé no seu Filho Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Seja grato a Deus todos os dias, porque você tem um Deus que não é apenas o seu Deus, Ele é o seu Pai. Ele te cuida, Ele cuida de você como Deus e Ele cuida de você como um Pai. E assim como nós sabemos que todo pai deseja o bem para o seu filho, a natureza paterna, a natureza dos pais é desejar o bem, o melhor para os seus filhos, assim também o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele deseja o melhor para nós. É por isso que Ele investiu nessa poderosa, maravilhosa obra que nós temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Todos esses 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. E dentro da Bíblia Sagrada nós temos a instrução de Deus para o homem, as instruções para o homem viver de forma correta, se relacionando bem com Deus, com os homens, com as pessoas, no trabalho, no casamento, no relacionamento com os filhos, no seu negócio, na vida financeira, no meio eclesiástico, no meio da igreja, andando na rua, quando vai dormir, durante as tribulações, durante as perseguições, os sofrimentos, as enfermidades, no meio da alegria, em todas as situações. A Bíblia vai nos dar instruções para tudo o que nós precisamos saber e conhecer nessa vida. Isso aí é uma das demonstrações do cuidado de Deus, o nosso Pai, para nós. E Ele nos chama de filhos. Meu filho. Aí ele vem com instruções para nós, pois, afinal de contas, estamos no livro de Provérbios. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Então eu já fiz aqui uma breve introdução falando um pouco sobre a paternidade de Deus sobre nós, falando um pouco sobre o amor de Deus sobre nós e o cuidado deles que Ele tem conosco. E Ele cuida de nós principalmente através da sua palavra. É por isso, conforme eu já disse anteriormente, que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, ou pelo menos ouvir a palavra, conforme você está me ouvindo aqui agora. Então Deus, Ele nos diz que nós devemos escutar o que Ele está nos dizendo. E como nós vamos escutar a palavra de Deus se nós não paramos para ouvir Ele falar? Como vamos escutar a palavra de Deus, o que Deus nos diz, conforme está aqui em Provérbios 4:20, se nós não separamos um tempo durante o dia para lermos a palavra de Deus ou para ouvirmos uma pregação bíblica, uma pregação de qualidade, inspirada pelo Espírito de Deus? Nós precisamos saber administrar os tempos, administrar o nosso dia. E se te falta sabedoria, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, vai falar que quando nos falta sabedoria, nós podemos pedir a Deus. E Ele nos dá sabedoria e não nos nega. Então peça a Deus sabedoria se você tem dificuldade em administrar o seu tempo. Eu posso aqui te ajudar te dando uma sugestão, uma dica. Quando você acordar pela manhã, você pode separar um versículo para você ler. Um versículo não vai tomar muito do seu tempo. Talvez se eu te desse o conselho de você parar de manhã, antes de iniciar o seu dia, suas tarefas diárias, se eu te falasse para você ler um capítulo, 2, 3 capítulos, talvez isso aí prejudicaria a sua rotina diária, mas você pode começar lendo um versículo. E ao longo de todo o dia, pois o dia tem 24 horas, com certeza o Espírito Santo ia te dar uma luz
te dar uma direção, uma instrução, te mostrando um determinado horário para você separar aí, por exemplo, uns 10 minutinhos, uns 20 ou 30 minutinhos, para você estar meditando na palavra de Deus. É claro que existem pessoas que têm condições de ficar mais tempo, mas cada pessoa tem sua vida em particular, e nem todos têm condições de ficar o mesmo tempo se dedicando à leitura da Bíblia. Mas um mínimo no dia nós precisamos sim ter contato com a palavra de Deus. Você pode também estar lendo antes de você dormir. Inclusive, segundo dizem aí alguns vídeos que eu já vi, por exemplo, no YouTube, segundo pesquisas científicas, aquilo que nós vivemos antes de dormir tem maior chance de entrar para a nossa memória. Então, se você ler a palavra de Deus antes de você dormir, isso aí com certeza vai fazer muito bem para a sua vida. Mas não deixe de ler a palavra de Deus, nem que seja 1 ou 2 versículos por dia e você fique o dia inteiro meditando nesse versículo, lembrando desse versículo, orando a Deus o dia inteiro e, se for possível, dentro do contexto seu, orar referente àquilo que você leu naquele versículo. E Deus nos diz aqui: meu filho, escute o que eu lhe digo. Nós precisamos escutar com o coração e não apenas com os ouvidos. Quando eu era criança, eu não sei você, quando eu era criança, eu ouvia muito a minha mãe dizer assim: entrou no ouvido e saiu no outro. Acredito que você já ouviu falar isso. A mãe chama a atenção do filho, fala uma coisa, dá uma instrução, dá uma ordem, aí passa o tempo, vai conferir se deu certo, se fez o que falou. Foi como se não tivesse falado nada. É por isso que se falava antigamente: entrou no ouvido e saiu no outro. Porque tem que entrar no ouvido e descer para o coração, ou subir para a mente para você raciocinar e processar. A palavra de Deus, com a palavra de Deus é assim. Ela tem que entrar no ouvido, ir para a nossa mente, para nós raciocinarmos e ir para o nosso coração. Então nós precisamos escutar a palavra de Deus, mas escutar com a alma, com o coração, e não apenas com os ouvidos, para que não aconteça como minha mãe dizia nos meus tempos de criança, para que não entre no ouvido e saia pelo outro. E Deus continua dizendo: preste atenção às minhas palavras. Então você vê aqui que essas duas coisas andam juntas. Escute o que eu lhe digo e preste atenção. Quando nós lemos aqui preste atenção, aqui o autor está falando sobre raciocinar, porque quando nós prestamos atenção em alguma coisa, nós direcionamos o nosso foco para esta coisa. Nós estamos focados, ou seja, o nosso cérebro, as nossas faculdades mentais, a nossa capacidade de processar informações, ela está concentrada em determinada coisa. E assim nós precisamos estar quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós não apenas ouvimos a palavra simplesmente por ouvir, não apenas lemos simplesmente por ler, mas nós precisamos ouvir e prestar atenção, ou seja, meditar, analisar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ler a palavra de Deus e prestar atenção no que nós estamos lendo, meditando. Inclusive, eu já até comentei aqui em algum dos meus vídeos que eu não tenho facilidade para ler rápido. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu leio um pouco devagar. Mas por que eu leio devagar? Porque eu gosto de ler e ficar pensando, refletindo, ponderando, analisando aquilo que eu estou lendo. E quando eu me deparo, por exemplo, com algum trecho bíblico que me agrada muito, eu volto lá e leio de novo, porque eu sinto prazer naquilo. É semelhante a quando você está comendo uma comida, aí alguém coloca uma sobremesa para você comer, alguma degustação na mesa. Você vai lá e pega um pedacinho, come. Que saboroso! Aí o nosso cérebro recebe a informação do paladar e volta uma informação para todo o nosso corpo, e a nossa alma recebe aquilo ali, que aquilo ali gera prazer.
O ser humano gosta de prazer. Aí ele vai lá e come de novo. É por isso que, infelizmente, tem pessoas que não têm moderação na alimentação e praticam o pecado da gula, porque comer é prazeroso e o prazer vicia. Então, quando eu, conforme eu estava explicando, particularmente estou lendo a palavra, tem alguns trechos que eu tenho prazer no espírito de estar lendo aquilo, algo que às vezes eu preciso melhorar na minha vida, algo que eu quero viver, que eu quero praticar mais, que eu quero melhorar mais. Aí eu vou lá e leio de novo e fico repetindo. Quando eu vou ver, já passou um tempo que eu poderia ter lido 2 vezes, 2 capítulos, 3 capítulos, e ainda estou apenas em um. Mas isso aí eu estou falando para você entender, dando um exemplo de como é ler prestando atenção. Você não precisa e não deve fazer o que eu faço e nem como eu faço. Eu estou dando um exemplo de como eu faço. Ler prestando atenção, meditando na palavra de Deus. Pois Deus diz aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo e preste atenção às minhas palavras. Dificilmente aquela pessoa que lê a Bíblia rapidamente vai passando o olho para cumprir, por exemplo, um cronograma de leitura bíblica diária. Vamos supor que a pessoa tem uma meta ali de ler 10 capítulos por dia ou 8 capítulos por dia, para ler a Bíblia rapidinho, com 2 ou 3 meses apenas, a Bíblia inteira. Dificilmente ela vai conseguir praticar esse exemplo que eu dei, de ler a palavra prestando atenção e meditando, porque prestar atenção e meditar demanda tempo, gasta tempo. Por isso, quando lemos dessa maneira, ouvimos dessa maneira, isso aí acontece de uma forma um pouco mais lenta. Então fica aqui o primeiro conselho dessa nossa reflexão de hoje. Meu filho, escute o que eu lhe digo e preste atenção às minhas palavras. Devemos prestar atenção às palavras de Deus. Inclusive, nós precisamos proteger o nosso coração, guardar o nosso coração do maligno. Falando sobre isso, guardar o nosso coração do maligno, eu me lembro da parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus Cristo fala sobre 4 tipos de terrenos. O semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte da semente caiu no terreno cheio de espinhos. Outra parte da semente caiu no terreno cheio de pedras. Outra parte da semente caiu no terreno bom, com uma terra boa. Mas aqui eu quero focar apenas em um tipo de terreno. O primeiro que eu falei. A parte da semente que caiu na beira do caminho, quando Jesus foi ensinar para os seus discípulos o significado dessa parábola, ele falou o seguinte: o semeador é o pregador, é o mensageiro, é quem prega a palavra. A semente é a palavra de Deus. E a semente que caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram essas sementes, porque elas não entraram na terra. Ou seja, a palavra de Deus foi ministrada, a pessoa escutou, mas não escutou com o coração, apenas com os ouvidos. Ou seja, ela não penetrou na terra, que é o coração. O coração deve ser a boa terra. Por essa semente ter ficado exposta, na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram aquelas sementes. Ou seja, vieram os espíritos malignos e, de alguma forma, usando os seus meios, fizeram com que aquela palavra não entrasse no coração do ouvinte ou dos ouvintes. É por isso que precisamos prestar muita atenção na palavra de Deus, analisar ela e trazer para dentro do coração tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que condiz com a palavra do Senhor. E nós precisamos guardar o nosso coração e proteger a palavra de Deus no nosso coração, porque nós vimos aqui que é possível o maligno roubar aquilo que Deus nos dá. É possível o maligno até mesmo roubar a palavra do coração de alguém. E no versículo 21 continua: nunca as perca de vista e guarde-as no fundo
do coração. Como que eu posso fazer para nunca perder a palavra de Deus de vista? Eu poderia te dar muitos conselhos aqui, mas uma coisa que está vindo na minha mente aqui é o seguinte: as coisas do mundo, os prazeres do mundo, eles têm o poder de anular o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. Inclusive, isso que eu acabei de falar está dentro ali da parábola do semeador. A semente que caiu no terreno cheio de espinhos, o que aconteceu? Passou o tempo, a semente germinou, nasceu a plantinha, começou a crescer, mas só que aquele terreno era cheio de espinho. Os espinhos sufocaram aquela planta e ela não conseguiu ter vida, ter saúde, crescer e produzir bons frutos. Assim acontece na vida de toda aquela pessoa que ama o mundo, que ela tem prazer pelas coisas do mundo. Você já ouviu falar do crente mundano, o cristão mundano, o crente nada a ver, tudo pode, para ele nada tem problema? É sobre isso aí. A pessoa crê em Deus, frequenta a igreja, ela dá dízimo, dá oferta, faz obra social, às vezes está até envolvida no ministério e na obra de Deus, mas a palavra de Deus não frutifica na vida dela, não frutifica no coração dela, porque os espinhos estão sufocando, os prazeres do mundo, as práticas pecaminosas não deixam que essas pessoas venham produzir bons frutos. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Inclusive nesse próprio capítulo 4 tem um versículo que eu gosto de falar muito. Aqui no versículo 23 está falando assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então Deus está chamando a nossa atenção aqui para nós escutarmos a palavra dele, prestarmos atenção nas palavras dele, não perder essas palavras de vista e guardá-las no fundo do nosso coração. Jesus Cristo falou o seguinte: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Um tesouro nos tempos antigos era algo de muito valor. Nos filmes antigos, nos filmes de piratas, nos filmes de, por exemplo, Indiana Jones, as pessoas iam atrás dos tesouros, eles encontravam caixas, baús com materiais preciosos, moedas de ouro, correntes de ouro, taças de ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso são coisas de alto valor financeiro. Então isso aí é chamado de tesouro. Então, na nossa vida, aquilo que nós damos mais valor é o nosso tesouro. É isso que Jesus chama de tesouro. É aquilo que nós damos mais valor. Então, o nosso coração deve estar no Senhor e na sua palavra. O nosso tesouro tem que ser o Senhor, o nosso bem mais precioso. E, consequentemente, a sua palavra. Porque Jesus Cristo falou que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O apóstolo João escreveu que Ele é a palavra, Ele é o verbo. A palavra que nos dá vida. E as palavras de Jesus Cristo são espírito e vida. E não é em vão que o autor de Provérbios escreveu isso aqui, porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos salvar, poder para nos libertar. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é a voz de Deus, ela é o próprio Deus, ela é espírito, ela é vida, entre várias outras coisas. Enfim, não podemos ficar sem a palavra de Deus. E para finalizar, Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com mais uma reflexão, graças a Deus por isso. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.